Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 13 de agosto de 2026. Hoje é quinta-feira. Meus irmãos e minhas irmãs, na última segunda-feira nós celebramos a memória de São Lourenço, diácono e mártir. O espanhol São Lourenço nasceu em 225 e morreu martirizado em 258 no dia 10 de agosto em Roma. São Lourenço é modelo de entrega, escuta da palavra, seguimento e discipulado. Ele está entre os diáconos do início da Igreja de Roma. Eles eram considerados os guardiões dos bens da Igreja e dispensadores de ajuda aos pobres. O nome Lourenço é o mesmo que Laurentimens, que significa coroa feita de louro, como os vencedores recebiam após as suas vitórias. São Lourenço foi assistente do Papa Sisto II e responsável por um centro dedicado aos pobres. Assim como os padres e bispos, os diáconos compõem a hierarquia da Igreja. Com a ordenação, o diácono deixa de ser leigo e passa a fazer parte do clero. Recebe um sacramento que o faz diácono por toda a vida. Diferentemente de padres e bispos, o diácono permanente pode casar-se. Além do diácono permanente, existe o diácono transitório, que é aquele que recebe o sacramento da ordem no grau diaconal, para posteriormente receber o sacramento da ordem no grau presbiteral, tornando-se padre. Já o diácono permanente, sendo casado, não pode ascender ao grau de padre, portanto, é permanentemente diácono. O diácono deve dedicar a vida ao serviço da diaconia, seguindo os ensinamentos de Cristo. Queridos irmãos, a missão dos diáconos é socorrer os mais pobres, socorrer os mais necessitados. Os diáconos, eles devem cuidar do serviço, da acolhida aos mais pobres, da acolhida aos mais necessitados. Queridos irmãos e irmãs, há muitos diáconos permanentes casados. Ele é o primeiro grau do sacramento da ordem, o segundo é o presbiterado e o terceiro é o episcopado. Após o Concílio Vaticano II, a Igreja ampliou o ministério diaconal, permitindo que homens casados pudessem ser ordenados diáconos permanentes. Essa decisão visou ampliar o serviço pastoral nas comunidades. O diaconato permanente é destinado a homens que, quando casados, exigem o consentimento da esposa e dos filhos, já que o ministério requer dedicação, tempo e presença nas atividades da igreja. O diácono permanente pode assistir matrimônios, oficiar exéquias, realizar bênçãos, presidir a celebração da palavra e batizar. Para isso é necessário um processo formativo, incluindo os cursos de filosofia e teologia, além dos estágios pastorais. Hoje é cada vez mais comum termos diáconos permanentes atuando nas comunidades e colaborando com os párocos das paróquias. Rezemos para que Deus continue suscitando homens de fé, caridade e bom caráter que queiram abraçar o ministério diaconal. Pode ser esposo, irmão, amigo, alguém próximo. Como toda vocação, o chamado parte de Deus e ele espera a resposta no coração generoso de quem é escolhido. O diácono, como ministro ordenado, faz parte do sacerdócio ministerial de Cristo e é chamado a servir a palavra aos pobres e à comunidade. Além do diaconato permanente, temos também o diaconato chamado de transitório, destinado àqueles que se preparam para o sacerdócio. Geralmente dura 6 meses a 1 ano e, ao final, o candidato é ordenado presbítero. O percurso formativo é longo. Seminário propedêutico, 4 anos de filosofia, 4 anos de teologia, um total de cerca de 9 a 10 anos de formação. A origem do ministério diaconal remonta à igreja primitiva, conforme o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, de 1 a 7, que relata: naqueles dias, como crescente o número dos discípulos, houve queixas dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. Então os 12 convocaram todos os discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais confiaremos este serviço. Quanto a nós, permaneceremos dedicados à oração e ao serviço da palavra. A partir dessa necessidade surgiram os primeiros diáconos, como Estevão e Filipe, homens cheios de fé e sabedoria e repletos do Espírito Santo. Esta missão
permanece atual. O diácono continua sendo aquele que serve, evangeliza e cuida dos mais necessitados. Ele é o homem da caridade, o sinal visível do cuidado da igreja com os pobres, os doentes, as viúvas e os pequenos. Que nós possamos contar sempre com o trabalho generoso dos diáconos, que nunca faltem servidores fiéis ao povo de Deus, que se coloquem à disposição do serviço da caridade. Rezemos para que o Espírito Santo continue suscitando vocações ao ministério ordenado, tanto ao diaconato permanente quanto ao transitório, e que os nossos diáconos e padres sejam homens de Deus, servidores da palavra do altar e dos pobres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e glorificai o Senhor com a vossa vida, graças a Deus. São Lourenço, a fé em luta armada, venceu feroz batalha, no sangue seu banhada, primeiro dos levitas que servem no altar, serviu em grau mais alto o mártir modelar. Lutando com coragem, não cinge a sua espada, mas cinge pela fé, couraça mais sagrada. Louvamos teu martírio, Lourenço, santo irmão, pedindo que da igreja escutes a oração. Eleito cidadão,